Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa em um feriado do dia 21 de abril de 2026, feriado de Tiradentes, de dia, então se vocês ouvirem muitas questões de cachorros latinos e sons a mais, é por conta disso. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ela, a doutora advogada que quase teve overdose de doces, senhora Sandra Maia. Olá, como é que vocês estão nesse feriado? Ontem eu comi assim numa proporção que eu não sabia que eu era capaz. As minhas amigas cozinham muito bem. Vixe Maria, vocês se perderam. Achei que é bom. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras recifenses, o homem que fez a escalada que deu medo, Sr. Thiago Miro. Olá, é isso aí. Vamos ver isso aí. Eu já tenho um tempinho pra falar de uma coisa que só acontece na ficção, que é os Estados Unidos fazendo bem pro mundo. É bem por aí mesmo. Ok, é isso aí. E aí, meu povo, bora comentar? Bora! Chegando aqui no nosso quadro principal, povo! Semana passada eu tive a Whey. A Whey até demais. Até cheguei a mandar pra vocês ali uns vídeos, algumas coisas que eu vi no Instagram. Então, acho que pra gente começar aqui a nossa conversinha, antes do Sr. Thiago trazer as ideias dele sobre o filme que ele quer falar, eu queria falar um pouco sobre um vídeo que tá lá no canal Agora Tá Valendo, da Menas Mãe, que ela fala sobre a questão de que o Brasil Paralelo tá criando um documentário que, inclusive, pegou um vídeo, uma foto ou um vídeo do perfil dela, acabou desvirtuando o que a criança estava falando, na verdade colocando palavras que essa criança não teria dito. E aí, eu queria primeiro ouvir da nossa doutora advogada quais seriam as implicações legais desse quesito, porque lá no passado a gente teve a questão do que aconteceu, né, com o Nunca Vi um Cientista, com a Ana e a outra moça que eu nunca lembro o nome, porque eu sou uma péssima pessoa, me desculpem, que foi a questão do uso de direito de imagens. Acho que esse seria só um dos pontos da questão, né? E aí, eu queria ouvir, senhora Sandra Maia, quais seriam os pontos de implicações, problemas, quesitos? Então, o que ela acusa a moça do vídeo é que pegaram uma foto do filho dela e ainda que tenham feito aquele mosaico, né, no rosto da criança, Sim. usaram num suposto documentário contra tudo que, inclusive, ela prega, né, me parece ali, eu realmente não dei uma olhada no perfil, mas tudo que ela fala me parece uma mãe progressista, né, inclusiva. Pelo pouco que eu vi, assim, eu também não conheci o conteúdo dela, mas acho interessante. Pelo que parece, ela prega muito a questão de que roupas são só roupas, as crianças têm que ter liberdade para serem crianças, sem essa coisa do binarismo machista da nossa sociedade. Ela tem 2 meninos, né? Ela tem 2 meninos, inclusive um deles tem cabelo comprido. É. Então, tipo assim, ela tá literalmente deixando a criança ser criança e aproveitar as coisas que a criança tem vontade de fazer. Quantos de nós não foi podado nas nossas infâncias de fazer certas coisas porque isso é coisa de menino, isso é coisa de menina? De menina. Então, assim, pelo que eu entendi, ela é o tipo de mãe que permite que seus filhos sejam crianças. Eu, por exemplo, eu fui uma criança que eu nunca gostei de boneca. Eu tive bonecas, mas eu nunca gostei de bonecas. Eu realmente tenho uma certa aflição. Não chega a ser fobia, mas é uma certa aflição, porque aquilo é aflitivo pra mim, sabe? Assim, aquela coisinha esquisita te olhando, assim, eu acho um pouco assustador aquilo. Eu não sei. E aí você deita, ela fecha o olho, fica parecendo um mini defunto. Eu acho boneca uma coisa horrorosa. Não sei por que ter boneca. E ainda tem a história da boneca da Xuxa que matava a criança, né? Então, eu tinha uma Sim. boneca. Eu tinha uma boneca chamada Linda. Isso eu tinha uns 6, 7 anos que eu ganhei essa boneca. E a boneca tinha, assim, sei lá, gente, 1 metro de tamanho. E era muito parecida com a boneca da Xuxa, porque a boneca da Xuxa era muito cara, então eu tive a Linda. Mas aí saiu aquele negócio
da boneca da Xuxa, eu já passei a boneca pra frente. E eu tive um Fofão. E do Fofão eu até gostava, porque o Fofão não era pra mim, não era uma boneca. Ele era Personagem. uma pelúcia, sabe? Ele tava na televisão, sabe assim? Sim. Só que daí eu assisti o Chuck muito pequeno ainda, né? Aqui em casa a gente não tinha muito esse negócio de criança não pode assistir. Não, eu assisti o Chuck muito pequeno. Também passei meu Fofão pra frente. Porque, né? Não conseguia mais olhar pro Fofão depois do Chuck. Porque, gente, é igualzinho. É uma coisa impressionante. O boneco. Mas, enfim, voltando à questão. Então, só que eu nunca fui empurrada, nunca me empurrava. Eu, por exemplo, gostava mais de jogos. Eu gostava de quebra-cabeça. Eu gostava mais dessas coisas. Eu sempre gostei de coisa de montar, sabe? Tipo Lego, assim, essas coisas. Eu gostava muito de coisa de montar, de quebra-cabeça, de jogo de, por exemplo, banco imobiliário, essas coisas. Eu gostava mais dessas. Jogo da vida, Ludo. Não só isso, gente. Eu também fui introduzida ao baralho muito jovem, então, assim, truco, espeto, tudo isso vem, sabe? Tudo isso desce. Então, mas nunca me foi imposto de que, olha, é boneca, brinque de boneca, entendeu? Não, jamais. Então, ela me parece esse tipo de mãe, é mais progressista, mais com uma educação um pouco mais inclusiva e tudo mais. Mais positiva também, mais positiva, então, mais lúdica e tal. E aí ela acusa, então, a Brasil Paralelo de ter pegado a foto de um dos filhos dela, ainda que tenha descaracterizado o rosto ali, dá pra saber, colocou uma fala na criança que a criança nunca disse, pelo pouco que dá para ouvir ali a fala, é sobre acusando uma professora de ter dito que meninos podem vestir qualquer tipo de roupa, isso e aquilo. E que podem. Na verdade, podem. Na verdade, podem. Mas ainda que podem, pelo que eu entendi, a criança nunca disse que uma professora disse isso. Sim. Então, colocaram uma fala na criança. E colocaram ali outras crianças também, com pais e tudo sem autorização, nunca pediram autorização dela. E ela falou que vai. E aí, as implicações que eu vejo, primeiramente, pedir uma liminar para se ainda vai ser lançado, para barrar esse lançamento, né? E se já foi distribuído, parar a exibição, recolher o que tiver sido, fechar, enfim. Ela pode pedir uma liminar para isso até que o mérito seja decidido, porque nesse caso, cabe a eles daí comprovarem que eles têm autorização, porque ela está dizendo que nunca deu. Se ela deu, cabe a eles comprovarem que tem autorização dela para usar a imagem. Mas e a censura de ela proibir que eles façam o uso do material empregado? É que é uma coisa um pouco complexa, porque é assim, ó. Quando você fala direito de imagem, o nome é direito de imagem, mas o que ele protege? A sua personalidade. E o que é a sua personalidade? É o seu rosto, a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, a cultura que você expressa. Tudo isso forma você, as coisas que você pensa, os seus posicionamentos políticos, os seus posicionamentos religiosos. Tudo isso faz de você, você entendeu? É por isso que eu sou a Sandra, você é o Adria, Thiago é o Thiago. Que nós temos rostos únicos, mesmo irmãos gêmeos, por exemplo. Eles pensam coisas diferentes, pessoas são únicas. São singulares, né? Nós saímos de úteros, não de fábricas. Então, pessoas são únicas e essa é a minha personalidade. Então, quando eu falo direito de imagem, o direito de imagem protege tudo isso numa pessoa, né? E o direito à imagem em si, ela protege não só a parte moral da pessoa, então você não pode pegar a imagem de uma pessoa, seja em foto ou em vídeo, e debochar dela, como também o direito patrimonial. Você não pode ganhar dinheiro às minhas custas, né? Não sem minha autorização. Então, saindo já dessa parte que ela pode pedir uma liminar para que isso seja barrado até que se discuta o mérito, vamos ao mérito, então. No mérito, o que acontece? Primeiro tem que ter a autorização da pessoa. Então, esse negócio de muito influenciador ficar fazendo react, principalmente de baixaria, ficar estereotipando pessoas, tirando sarro de pessoas porque elas são feias, porque elas são gordas, porque elas estão... Esse tipo de coisa, uma hora vai chegar a conta, viu, filho? Deixa essas pessoas ficarem sabendo que você usou a imagem delas para ganhar dinheiro, porque você tá monetizando em cima de imagem de outras pessoas. Esse dia eu vi a Sara Zara dando um
esporro num amigo dela, influenciador, inclusive, falou: eu gosto muito de você, mas não é a primeira vez que você pega uma mulher que você acha feia e fica fazendo. A mulher só fez um vídeo comemorando aniversário, filho. A mulher não tá, sabe, não tá querendo nada, não. Ela tá lá na paz da vida dela, você pega o vídeo dela e faz gracinha. Não é a primeira vez, da primeira vez eu fui educada com você, te falei no privado, agora eu vou fazer um vídeo em cima do seu vídeo, porque olha a sua lata. Inclusive, você tá falando que fulano é feia. Você já se olhou no espelho? Vai meter, porque eu amo a Sarazara. Eu amo demais da conta. Eu não conheço. Nossa, você tá perdendo metade da sua vida, filho. Então depois você procura a Sarazara. Vai se candidatar a deputada, inclusive. Aí, então o que acontece? Você não pode. Porém, há duas exceções que pode acontecer. Quando o uso da imagem é feita para matéria jornalística e documentário. Você lembra esses tempos atrás que saiu um cara falando de duas moças que estavam na praia, é porque ninguém quer trabalhar, que não sei o quê. As moças falaram: você tá processado, filho. Lembro. Que nem em espaço público, porque tem essa mentalidade das pessoas também. É espaço público, eu posso expor. Não, você não pode expor. Sim. Agora, se uma pessoa tá fazendo uma matéria por causa de uma greve de metrô e tá filmando, e aí no espaço público as pessoas estão aparecendo, essa repórter não precisa ir de uma em uma pedindo autorização, que é uma matéria jornalística sobre um determinado assunto em local público. Então ela não precisa fazer isso. Quando você vai fazer um documentário sobre alguma coisa também, principalmente se for uma denúncia sobre alguma coisa, você também não precisa da autorização das pessoas, né? É bom ter, se for de bom, ali de comum acordo, mas caso contrário, se for uma denúncia, por exemplo, você não precisa ter autorização da pessoa para ela ser denunciada em relação ao crime. Então, essas são as duas questões. E é isso que eles vão alegar, que isso é um documentário. Porém, ultrapassa o limite do documentário, porque veja, olha a diferença do Felca. O Felca, quando ele fez o vídeo da adultização, ele não modificou os vídeos de ninguém. Sim. Ele não modificou falas de ninguém. Ele tomou todas as providências do mundo para que pessoas que não estivessem sendo denunciadas e só sendo usadas de exemplos, como aqueles perfis infantis no Instagram, ele fechou a cara das crianças, entendeu? Então ele só expôs os pedófilos ali, as crianças não, porque ali ele estava usando de exemplo, né, o perfil, e não denunciando o perfil como um perfil de adultização. Ele tomou esses cuidados e, mais além, ele não monetizou o vídeo. Ele não ganhou um centavo naquele vídeo. Sim, teve esse ponto, né? Exatamente. Ele não usou a imagem para ganhar dinheiro, entendeu? Às custas dos outros. Então, ele foi muito bem assessorado juridicamente para soltar aquele vídeo, para editar e para soltar aquele vídeo. Porque aquilo é um documentário, aquilo é uma denúncia, aquilo é matéria jornalística. Podemos classificar em todos esses quesitos. Então, por mais que ele não seja um jornalista. Por mais que ele não seja. E é isso que, estando tudo isso correto, o que ela falou, e eu não tenho motivo nenhum para desacreditar dela, tenho todo o motivo do mundo para acreditar nela, que nós já vimos o que foi feito num pseudo documentário sobre a Maria da Penha, da mesma, né, dessas mesmas pessoas, da mesma produtora. Então, eu tenho todos os motivos do mundo para acreditar nela. Então, ela pode entrar com a ação pedindo a liminar para barrar a distribuição ou a exibição, se já tivesse distribuído, e processar por danos morais, por danos materiais, porque ela tem direito autoral na foto do próprio filho, então é dano material, que eles estão ganhando dinheiro com isso, e ainda que seja de graça, né, nesse caso. E ela tem direito de dano moral também, porque eles pegaram a imagem do filho dela, a personalidade do filho dela, porque é uma criança de cabelo comprido, que eu acho que estava vestido de fada ou de princesa, não sei. Vestido, acho que de princesa, se eu não me engano. É princesa ou é fada, não sei. É um dos dois. Embora seja um menino. Então, é uma foto dela, e usaram, distorcendo o contexto, e ainda colocaram fala na boca da criança, né? Que a criança nunca disse. Falas, provavelmente, pelo que deu a entender, usaram IA, colocaram uma fala lá na boca da criança. Então, assim, ela pode fazer um arregaço, e eu torço para que faça, e se fizer eu quero acompanhar de muito perto, que eu quero que ela faça um arregaço mesmo, sabe? Sim. Eu quero que... Talvez, por envolver criança é mais grave, esse caso vá para segredo de justiça. Não, mas aí também provavelmente vá para segredo de justiça, então as coisas vão passar por um rito jurídico. Sim.
que Que a talvez gente não vai poder ver. Exato, que a gente não vai ficar sabendo, entendeu? Talvez só quando o processo for finalizado e aí for aberto essa questão, se for, porque se tratar de criança, entendeu? Então, eu realmente, eu gostaria muito de estar a par também, mas eu duvido muito que a gente vai ficar sabendo como esse processo vai rodar. Esses tempos atrás também teve tinha uma criança preta que parecia um rei de tão lindo, assim, sabe? Uhum. Um menino lindo. Nossa, gente, que menino lindo, lindo, lindo. E ele ainda tava acho que ele tava com uns colares, eu não me lembro direito, assim, mas o menino tava com uma certa montagem ali, sabe? Uhum. Um menininho pequeno, de uns 4, 5 anos, assim, nossa, mas o bebê era lindo. E o fotógrafo pediu pra mãe pra fotografar né, o menino dela, o bebê dela. Ela autorizou, o fotógrafo tem autorização, acho que pagou pelo trabalho, no caso, né, do menino, né, fechou um contratinho ali, fotografou o menino e expôs a foto do menino. E a foto é linda, o menino é lindo, é tudo lindo, lindo, lindo. Um bonito branco achou a foto na internet, levou para um tatuador, pediu pro tatuador tatuar a foto do moleque nele. Ah, eu lembro desse caso. A mãe descobriu, não sei como, a mãe descobriu e a mãe fez um arregaço. Primeiro, porque assim, a minha tatuadora é negra. Uhum. E é uma mulher preta, é uma mulher fora do padrão no sentido de tatuagem, porque de beleza ela é padrão, completamente padrão, né? Ela é bailarina, então é magrinha, bonita, enfim, ela é linda. Mas enfim, e a gente discutiu isso na época. Ela falou, Sandra, o que mais dá ódio na gente, nesse caso, é a fetichização do corpo preto, Sim. entendeu? O cara é branco, o cara não tem nada a ver com a cultura negra, o cara não deve nem entender por que aquele menininho tá com aquelas contas no pescoço. Ele não tem ligação com a cultura. Por que tatuar uma criança negra na pele dele que é branca, sabe? Tatua uma criança branca, tatua um sobrinho dele, tatua um filho dele, tatua o vizinho. Eu acho que não é muito diferente de, por exemplo... Tatuar indígena. Sabe, bando de indígena. branco com uma indígena, Isso, exatamente. sabe, no braço. Uma gueixa. Uma gueixa. A gueixa. É uma fetichização do corpo alheio. Do corpo alheio, isso absurda. mesmo. Sim, sim. Sabe? E ela fez um arregaço. O tatuador precisou pagar a indenização. Não só ela, como o fotógrafo também entrou. Justo. Porque o fotógrafo e ela tava tudo tranquilo ali entre os dois. Sim. Tinha contrato, acho que tinha pagamento, tava tudo certinho entre ela e o fotógrafo. Mas eu acho que o fotógrafo também entrou, acho que o tatuador teve que pagar a indenização e o cara branco, ela queria que tirasse o rosto do filho dela, eu acho que era na panturrilha que ele tinha tatuado. Eu acho justíssimo. Não sei se ela... Aí perdi o rastro, não sei se ela conseguiu fazer ele tirar, a justiça obrigar ele a tirar, ou se ele teve que pagar a indenização também pra não tirar, né? Mas, gente... As pessoas perderam o senso completamente, assim, já não tem mais limite, moralidade, o corpo do outro é meu, o que o outro fala é meu, o que o outro pensa não tem que respeitar, eu pego mesmo e deturpo, coloco miá e jogo, sabe? É surreal o que tá acontecendo. Sim. Sr. Thiago Miro, o senhor tem opinião? Quer comentar? Não, só basicamente que eu nunca gostei desse tipo de tatuagem e agora tenho um motivo pra não gostar. Assim, eu sou um recém-tatuado. Acho que minha primeira tatuagem não faz uns 5 anos, assim. Mas eu sempre entendi, nesse ponto de tatuagem, eu sempre entendi que tatuagens, pra mim, tá, gente? Eu vou falar do meu ponto de vista. Tatuagens têm que ter significados pra pessoa que a faz, entendeu? Então, por exemplo, o meu maior sonho é fazer uma tatuagem nesse antebraço, no meu antebraço direito, das X-Wing e também como que é o nome? Da Aliança Rebelde. Da Aliança Rebelde de Star Wars. Por quê? Eu sempre vou ser oposição. Tipo, não importa, entendeu? O meu espectro político... E aí essa tatuagem ela vem completamente carregada de uma posição política, né? Que eu sempre vou ser rebelião. Eu sempre vou ser contra o que tá aí. Por mais que eu seja o cara mais padrão da face da Terra.
terra, da classe média, o branco, sabe? Mas a minha visão política é de ser contra o que está posto, sabe? É ser realmente o rebelde da coisa. Então, tipo, pra mim, essa parte de Star Wars é carregado desse simbolismo. Então, seria um culto à cultura pop, sim, porque é uma franquia que eu gosto muito, mas tem toda essa carga política dentro da tatuagem, né? Mas muita gente faz... Cara, eu tenho um amigo que ele tem tatuado o símbolo do... Como que é o nome lá? Do Império. Tipo, dá vontade de virar pra ele e falar assim, mano, o que você tem na cabeça? Você é um escroto. E o pior que não é. Porque a pessoa é progressista. Sandra, a pessoa é progressista. A pessoa tem ideias progressistas. Ela tem uma visão de mundo progressistas. E ela tatuou a porra do símbolo do Império no braço. Mas é o que eu falo. Ó, 2 dos vilões, agora os 2 são da Disney, né? Mas os meus 2 vilões favoritos no mundo é o Darth Vader e o Scar, do Rei Leão. Eu adoro o Scar, gente. E o Scar é um lixo. Ele é um lixo. O pior dos piores do lixo. O Darth Vader ameaça a própria filha, sabe? O Darth Vader é muito tatuado. O Darth Vader mata a criancinha. Filho. Ele mata criancinha. Minha tatuagem mais recente é inspirada no jogo Death Stranding, em que você acompanha a história de um pai com a filha. E aí, o símbolo principal do jogo é uma mão, ela é marcada com um óleo preto, que faz parte da história do jogo, e dentro uma mãozinha, que representa a mão da filha. E aí eu tatuei isso. E nesse jogo tem um vilão que ele é completamente o Coringa, assim, ele é completamente caótico, né? E ele simplesmente só quer ver o mundo pegar fogo. E ele é um vilão tão bom que você tem... Eu acho que ele é o mais tatuado em relação a esse jogo. As pessoas tatuam muito mais ele do que o herói do jogo. E eu fico me perguntando, gente, o cara é maluco, pô. Porque assim, o vilão ele é feito pra gente extravasar. Sim. Porque o vilão faz o que... O vilão, ele externaliza o ódio que a gente tem e não pode fazer. Ele faz. Sim. É por isso que a gente gosta tanto da Carminha, é por isso que a gente gosta tanto da Nazaré, que rolava as pessoas pela escada, porque quem nunca teve vontade de dar um peteleco e rolar alguém pela escada, sabe? Então, assim, os vilões são para isso. É por isso que eles geralmente são tão carismáticos. Atrizes, eu já ouvi um monte de atrizes falando que elas adoram fazer vilãs, que é onde elas se jogam. Não tem mocinha sofrida, mocinha chora, é aquela atuação mais... Vilã, você pode rir alto, você pode gargalhar, você pode se arregaçar, sabe? Elas adoram fazer vilã. Lembrou aqui a risada da Paula Bracho, né? Que é bem clássica, meme. Elas adoram fazer vilãs. E o vilão é pra isso, né? Mas eu não acho que o vilão tem que ser adorado por suas ideias, ele tem que ser adorado pelo carisma, né? O Scar, a hora que o Mufasa chega pro Scar e fala se ele não vai na coroação, eu acho, na apresentação do Simba, né? Ou é o Simba que chega pra ele, eu não lembro. Aí ele fala assim, minhas costas doem. Minhas costas doem. Cara, aquele dublador é maravilhoso. É maravilhoso. O dublador do Scar. Porque ele é de um deboche, sabe? Ele é de um você ouve o deboche no tom de voz dele. Minhas costas doem. Costas doem. Era maravilhoso. Todo mundo aqui acompanha The Boys, né? Que a gente tava falando agora há pouco. E isso rolou com o Homelander. Que a primeira temporada do Homelander, as pessoas começaram a idolatrar o Homelander. A gente percebe que da primeira pra segunda temporada até agora, eles aumentam o tom dele muito, muito para as pessoas perceberem, gente, ele é o vilão. Sim. E tem gente que não repara. Tem gente que não entende. Ainda, sabe? Ainda acha que ele tá certo, né? Ainda acha que ele tem uma certa razão nas coisas. Sim. Sabe? Tem gente que não... Porque assim, tem gente que não entende X-Men. A gente vive falando isso, gente, mas é verdade. Tem gente que não entende X-Men, tem gente que não entende Star Wars, tem gente que não entende Boys. Tem gente que não entende One Piece. Ô, Sandra, tem gente que não entende One Piece.
Apesar de que, assim, porque teve o Inimigo da Sinapse, não sei se vocês sabem que é o Inimigo da Sinapse, né? O 04, Inimigo da Sinapse, segundo o velho dos livros. Estou parafraseando o velho dos livros aqui. 04, filho de Jair, o inelegível, Jair, o presidiário. O preso. O preso. Ele veio fazer um videozinho falando sobre o One Piece, porque tem um determinado momento em que o governo mundial destrói uma ilha, porque era a ilha do conhecimento, bibibi, bobobó. E assim, tem muita galera do nosso campo que tá falando que ele não entendeu o anime. Eu não acho que é isso, tá? Eu acho que é discurso de cooptação do jovem, entendeu? Por quê? Jovem, adolescente, não tem. E aí assim, ai, nossa, lá vem o velho falar de que o jovem não entende. Não é isso. A gente que tem mais idade, que já tá quase na casa dos 40, querendo ou não, a gente já viveu o suficiente, já amadureceu o suficiente para entender algumas coisas. Então, assim, eu ver o One Piece hoje com a minha cabeça de 30 e poucos anos, com mais de 35 anos nas costas, é uma coisa. Se eu tivesse assistido quando eu era adolescente, ia ser outra, entendeu? Então, assim, eu não acho que o discurso que está sendo empregado sobre a questão do One Piece é por causa dessa diferença, por a questão de que, ele não entendeu. Ele entendeu, mas ele tá fazendo isso para justamente pegar essa galera mais nova, entendeu? Ele deturpa, né? A pessoa não é que a pessoa não entende, a pessoa deturpa. Sim. Mas deixa eu só fazer uma parte de uma coisa que não tem nada a ver, mas tem, que é uma crítica minha em relação aos livros do ensino médio. Porque, por exemplo, eu sempre falo isso, gente, Dom Casmurro, por exemplo. Dom Casmurro é um livro absurdamente maravilhoso, é um dos meus preferidos na vida, assim, Dom Casmurro. Só que quando você lê ele pro vestibular aos 15, 16 anos, Dom Casmurro vai ser chatíssimo, porque esta pessoa, esse adolescente, e é por isso que eu quero fazer essa parte aí no seu comentário, de quando a gente fala que adolescente não tem bagagem para fazer certas conexões, e é verdade, por causa disso, porque quando você lê aquilo, depois de ter passado, por exemplo, por um relacionamento abusivo no sentido de ciúme, quando você já tem mais uma certa idade para saber como é que se dá as relações amorosas e humanas, para você saber de vários outros contextos que tem ali no livro, você vê a maravilha que é aquilo, né? Porque é um livro para adultos. No entanto, é dado para adolescentes. Pelo amor de Deus, gente, dá Senhor dos Anéis para essa criançada ler, vamos mudar esses negócios. Senhor dos Anéis não precisa, porque Senhor dos Anéis também é estrangeiro, que você vai estudar literatura brasileira com o Senhor dos Anéis. Mas, assim, dá uma fantasia pra essa criançada ler, sabe? Pra ver se elas pegam. Porque você vai dar Memórias Póstumas de Brás Cubas, gente, pra essa criança ler. Não, sabe o que tem que dar pra criança ler? A Ilha do Tesouro Perdido. Escaravelho do Diabo, que foi o livro que me fez gostar de ler. Escaravelho do Diabo foi ótimo. Eu tenho um trauma profundo com Senhora, do José de Alencar, que também fui obrigado a ler na época do ensino médio. Sim, é esse tipo de livro. Eu só comecei a gostar de ler depois do Escaravelho do Diabo. E até hoje é o meu tipo de livro favorito, é suspense, por exemplo, essas coisas. Eu gosto muito de romances espíritas. Eu acho que romances espíritas são, apesar de toda a questão do espiritismo, como um livro de romance, ele é muito bom, sabe? É um livro simples, de linguagem simples, que traz mundos fantásticos, se você for pensar dessa maneira, se você for um ateu da vida, entendeu? Que traz um mundo fantástico, com possibilidades fantásticas, com implicações de propostas de pessoas fazendo pessoices, porque o que tem de gente que vai num terreiro de quimbanda pedir a destruição de outra pessoa não tá escrito, entendeu? Não significa que isso funcione, enfim, não é esse o ponto da minha discussão. Mas como um livro para você ler e absorver palavra, ligação, contexto, é um livro excelente, sabe? Até Augusto Cury, eu tenho muitas críticas hoje quanto a Augusto Cury, mas se você pega o Vendedor de Sonhos, por exemplo, o Vendedor de Sonhos eu acho um bom livro, pelo menos achava um bom livro, não sei se hoje eu ainda acharia, mas eu achava um bom livro.
era um livro que pregava o distanciamento desse mundo capitalista que a gente vive, sabe? Era um livro simples. É que assim, as pessoas sempre. Porque eu falo livro farofa, e a Edilene fica brava comigo, uma amiga minha. Ela não fala farofa, né? Porque tem até bom. Uhum. Fala, mas farofa é uma coisa que eu como todo dia. Então, e realmente, eu como farofa todo dia. E eu acho que o certo é livro arroz com feijão, né? Porque ou livro comercial, pode assim. ser, Né? pode A gente ser. fala, porque assim, existem um clássico. Clássico, o que é um clássico? Clássico é um livro bom, velho, mas é velho, mas é Que bom. transpassa Então, o seu vira próprio clássico. tempo, né? É um livro que transpassa o seu próprio tempo. É isso. Aí vira clássico, né? Os nossos, que a gente está lendo hoje, estão sendo lançados hoje, vão virar clássicos daqui a 50 anos. Sim. Então, eu divido os livros assim, em clássicos, em livros cabeça, né? Que é tipo A Máquina do Caos, Engenheiro do Caos, que a gente leu e tal. E livro farofa, gente, que é o livro comercial que você lê tudo. Pra mim, Stephen King, por exemplo, eu acho que tirando O Iluminado e It e Cemitério Maldito, que já são clássicos, daí eu já considero clássico, pra mim o resto é tudo farofa. Porque o homem escreve 2, 3 livros por ano, gente. E nem tudo é bom, sabe? Tem coisa boa, tem coisa que não é boa. Mas aí são clássicos e tem os livros farofa dele. Pra mim, farofa. E quem falou que farofa não pode ser boa? Eu como todo dia, adoro farofa. E quem falou que farofa não pode ser boa? Farofa é bom também, sabe? Eu adoro uma farofa. Então, sem preconceitos com livros, sem elitismos com livros, por favor, leiam tudo. Só não leiam o Olavo de Carvalho, que aquilo não é livro. Nossa senhora. Né? Eu sempre achei complicado também cobrar esse tipo de livro no ensino médio, porque a leitura sempre era muito difícil, pô. É uma linguagem difícil e o adolescente não tem bagagem. Não, e imagina agora que tá todo mundo, e aí eu vou falar todo mundo, não é só o jovem não, tá todo mundo voltado para uma lógica dos primeiros 3 segundos. Se o negócio não te prende nos primeiros 3 segundos, você tem gente comentando o que ela não entendeu do que tá sendo falado. Os comentários. Vídeo que aconteceu com um corte nosso do programa, de gente falando que, porque eu odeio a cidade de São Paulo, então eu tô errado. Então, ou que, a pessoa não entendeu o corte e veio falar que basicamente o que você tá falando é exatamente, sabe? Então, assim. É o imediatismo da informação e fica uma informação, quando não deturpada, pela metade, né? Muito superficial ali, muito rasa. Você não o imediatismo da informação rasa mesmo, sabe? Porque a informação já é rasa. Sim, se não for rasa e mastigada, a pessoa não consegue fazer a sinapse suficiente. E isso tá passando pra um monte de coisa, né? Isso tá passando pra filmes, você vê filmes assim que, nossa, gente, o cara tá explicando. Filme que repete. A pessoa faz coisa. Então você está dizendo que é isso? Que você está fazendo isso por causa disso? Isso nem é conspiração. Isso é já comprovado. Isso já é dito, né? Que no Stranger Things teve isso, de que eles tinham que ficar repetindo o plot várias vezes, que as pessoas. Porque a tela do computador, da TV, virou a segunda tela, né? Sim. Você fica brigando, né? Com o filme e a TV, o filme e o celular, Isso. Mas assim, se esforça pra fazer alguma coisa interessante a ponto da gente nem querer ver o celular, sabe? Sim. Também, vamos fazer uns roteiros assim, mas é isso, sabe? Tá passando pra filmes, tá passando pra livros, eu que leio bastante, assim, tá passando pra livros também. No filme só falta o cara tá com o braço arrancou meu braço, caralho, eu tô vendo, mano, sabe? Você fala o que eu tô vendo. Cacete, tô vendo que seu braço eu lembro de já ter visto um profissional falando que é de uma cultura do tédio, assim, que a gente não admite mais o tédio. A gente pegou uma microfila, puxa o celular, foi no banheiro, celular. O que tá passando, entrou uma propaganda na TV, celular. Você não se admite mais ter 1 minuto de tédio. Eu já senti isso na minha vida, assim, sabe? Tem muita coisa que eu vou assistir que eu assisto com o celular na mão. Eu não assisto, na verdade. É inevitável, pô. E a pessoa que fala, mas eu não sou assim, todo mundo acaba sendo assim. A pessoa, eu desligo aqui meu PC 11 da noite e vou deitar, vou ver uns 15 minutos de TikTok aqui, quando vê, 1 da manhã. Uma hora e meia, 2 horas. Não, mas assim, e é verdade, todo mundo é assim. Pra não ser assim, eu preciso me forçar conscientemente
pra não fazer. Então, tipo, eu tô assistindo um filme. Aí, pá, pega o celular e fala, não, eu não vou olhar o celular, eu vou assistir esse filme. Então, precisa ser uma decisão consciente. Sim. Não vou fazer isso, sabe? Porque senão você faz mesmo. Não tem, não faço. E isso tá cagando o cinema. Porque eu particularmente, eu sempre tive a cultura, eu e quem vai comigo, eu obrigo a desligar o telefone. Então, porque a minha preocupação é tipo, se alguém liga e a iluminação do celular vai atrapalhar quem tá do meu lado, por exemplo. Então, desliga total. Mas eu tô cansado de ver as pessoas falando como tá terrível no cinema hoje, com as pessoas usando o celular durante o cine, gente scrollando a tela com aquele brilho absurdo no cinema, pô. E aí aquele brilho tira a atenção de todo mundo que tá olhando pra tela. Eu parei de ir no cinema por causa disso. Eu parei de ir no cinema por causa de pessoas que conversam e por causa de brilho de celular. Não, e voltando agora, fazendo gancho com o início da nossa conversa lá do vídeo da moça que eu falei, ninguém mais tem limite de nada. O mundo é meu pra eu fazer o que eu quiser. Exatamente. Sabe, como se as outras pessoas não tivessem também seus próprios espaços no mundo, sabe? E esses espaços se interligassem em alguns lugares e fossem espaços comuns. Parece então, que em algum momento o algoritmo, ele deu essa possibilidade de segmentação, de você poder ter acesso àquilo que você quer consumir, aquilo que você gosta de consumir, aquilo que é favorável para você consumir, e parece que as pessoas estão querendo extrapolar isso pro resto do mundo, entendeu? Eu quero que o mundo ele seja da maneira como eu quero que o mundo seja. Não importa se você quer um mundo diferente. Você vai na praia, você é obrigado a ouvir a música do outro, porque é um som absurdo. E aí o outro ali, acha que o sertanejo dele não é bom, aí bota um funk, aí você não sabe nem o que você ouve. Aí o outro do lado de lá tá ouvindo, sei lá, MPB. E aí, sabe assim, e vira uma confusão num lugar que você só queria deitar e escutar só o mar, só o mar. Aí o técnico em eletrônica fica puto, leva um jammer, desliga tudo os Bluetooth da galera e vai preso. E vai preso, gente, entendeu? As pessoas perderam, assim, porque eu não quero escutar a tua música. Eu só queria escutar a onda quebrando. É só isso que eu queria escutar. Sabe? Eu atualmente eu faço parte, né, de um grupo de pedal, e toda vez que a gente vai em grupo fazer pedal rural aqui na minha cidade, a primeira pessoa que eu vejo levar uma caixa de som, eu, como eu tô coordenando assim, há mais tempo, tô coordenando e tal, já mando desligar na hora. Tá certo. Pô, você tá indo pro meio do mato, quer ficar ouvindo essas bosta? Cara, escuta. Tem passarinho cantando ao redor. Sabe, para um pouco. Respira. Não, mano, assim, quer ouvir? Eu não vejo problema da pessoa querer ouvir. Quer ouvir? Bota um fone de ouvido, querido. Bota um fone, sabe? Bota um fone de ouvido. Escuta só você. Ninguém é obrigado a escutar o que você quer. Mas como a Sandra falou, ela acha que o mundo é dela, feito pra ela. Exato. Ela acha que o gosto musical dela é o melhor do mundo. Então todo mundo vai gostar de ouvir o que eu gosto. Eu vou contar uma anedota pra vocês. Eu amo pescar. E eu amo pescar de caiaque. Então... Que específico, se for num barco eu não vou, só vou de caiaque. Não, eu gosto de pescar de caiaque. E aí, eu vou pescar. Quando eu vou pescar, primeiro que eu já sou o tipo de pessoa que eu gosto de não depender dos outros. Eu também. Então, se eu quiser ir num lugar e voltar dali meia hora, eu quero ter essa possibilidade de voltar daqui meia hora. E eu fui pescar depois que meu enteado faleceu, porque eu ia muito com ele, né? E aí depois que ele faleceu, eu cheguei aí mais uma vez. Eu sou o tipo de pessoa que quando vai pescar, eu gosto de pegar meu fone de ouvido, botar meus podcasts e ouvir meus podcasts. E esquecer do mundo, tá ligado? E focar ali na informação que tá sendo dita na minha orelha, no meu... como é que fala? No remar, sabe? E se o peixe bater na isca, aquele momento do peixe bater na isca, aquela adrenalina do peixe bater na isca, sabe? É isso que eu quero. Eu não quero saber do sertanejo, da puta que pariu. Eu não quero ouvir ninguém falando de política na minha orelha. Eu não quero ver ninguém falando que o Bolsonaro é a melhor coisa que aconteceu pro mundo, porque nesse meio dos pescadores o que mais tem é reaça, tá ligado? É uma galera pobre premium que se acha a última bolacha do
pacote, acha que paga muito imposto no Brasil, sabe? Essa galera que acha que paga muito imposto no Brasil, não que não exista muito imposto no Brasil, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é a galera que paga menos imposto e acha que tá pagando muito, enfim. Então, cara, e aí chega aquela pessoa com aquela JBL tocando aquele sertanejo ruim, sabe aquele sertanejo ruim, muito ruim, e ela acha que foda-se o mundo, tá ligado? O mundo é dela. Não, eu fico doido e as com pessoas isso. perderam também a capacidade de respirar, gente. Para um pouco, sabe? Para com o celular, para com TV, respira um pouco. Vive, olha. Vai caminhar, vai andar de bicicleta, vai pescar, vai nadar, sabe? Sabe? Respira, sai um pouco dessa vida desgranhenta, 24, sabe, 27 por 24/7. 24/7, desliga um pouco, desliga do celular, desliga da TV, desliga de tudo, desliga um pouquinho, escuta o mar, escuta grilo. Esse dia eu tava falando pra minha mãe, eu falei, eu gosto de ir pra lugar assim, se eu vou pra uma fazenda, eu não quero ficar escutando, eu quero escutar grilo, sabe? Eu quero escutar sapo na lagoa, é isso que eu só quero escutar isso quieto, tudo quieto. Eu não quero escutar barulho de carro, nem de caminhão, eu não quero escutar cachorro latindo, criança berrando, eu só quero escutar grilo, só isso. Me deixa. É isso aí, ok. Meu povo, com tudo isso posto, e aí, Sr. Thiago, o senhor quer trazer a sua matéria, o seu assunto pra roda? A gente não precisa nem mudar de bloco, a gente já tá falando de cinema mesmo, a gente queria trazer aqui que o filme Project Hail Mary, né? Projeto Ave Maria, que no Brasil ficou como Devoradores de Estrela, ele chegou a 500 milhões de dólares de arrecadação. Isso é só uma desculpinha para poder querer falar alguma coisa sobre o filme, né? Porque eu amei o filme. Para começar, essa é uma história de um autor chamado Andy Weir. Ele é o mesmo autor do livro Perdido em Marte, que também virou filme, lá com Matt Damon. Tá, E ele tem um terceiro livro chamado Artemis, ou seja, o cara escreveu 3 livros e 2 já viraram filmes de sucesso. Caramba. E é muito bom porque as histórias dele são histórias de ficção científica e são carregadíssimas de ciência, né? Uhum. Então são coisas que não aconteceram na vida real, mas que poderiam ser verdades, né? E nesse Devoradores de Estrelas é tão maravilhoso a história, cara. Eu vou tentar falar o máximo sem dar o spoiler, mas a premissa do filme é um micro-organismo espacial começou a cobrir o Sol. E a quantidade dele é tão grande que começou a cobrir o Sol. Ele se alimenta da energia do Sol. E com a energia do Sol, eles viajam até Vênus para se reproduzir. Porque Vênus é rico em gás carbônico. E isso segundo a ciência do filme. E aí, eles vão aumentando e vão cobrindo o Sol. Qual é o problema disso? Isso vai acabar com a vida na Terra, né? O planeta começa a esfriar. As pessoas na Terra, eles começam ações para aumentar o aquecimento global para poder combater com a quantidade menor de luz solar que está chegando na Terra. Até que, observando o espaço, eles percebem que... Porque eles vão pegando várias estrelas que estão ocorrendo isso ao mesmo tempo, sabe? Por observação do espaço. E eles percebem uma que não tá, que tá tudo bem com ela. Aí eles querem descobrir o que é. Aí é que veio o projeto Hail Mary, que em inglês tem uma questão desse Hail Mary ser como a última chance, sabe? O ponto sem retorno. Não dá pra traduzir como Projeto Ave Maria, porque isso tem uma outra conotação aqui, né? Sim. Mas aí o Ryan Gosling Mas deve lá, ser né? aquele Ave Maria do tipo, Ave Maria. Tem que ser Ave Maria. É agora ou nunca. Projeto agora ou nunca. Projeto Oxi. E aí ele vai viajar para essa estrela para poder descobrir, pesquisar lá em loco o que é que está acontecendo lá para que aquela estrela não está sendo destruída. E eles têm toda uma explicação científica extremamente plausível para ele fazer uma viagem para uma estrela que está a 13 anos-luz em apenas 4 anos. 4 anos para ele e 16 anos para quem tá na Terra. Esse é aquele filme que o Ryan Gosling ele tá interagindo com uma rocha? Então, é aí que tá. Infelizmente, eles jogaram a rocha no trailer, porque ela é um mega plot twist, porque o filme inteiro vai super científico até um ponto em que você tem contato com um alienígena, que é
um ser que ele é feito de pedra. Ô, editor, dá um aviso de spoiler aí pro Thiago poder contar, que eu tô interessado. Então, assim, ó, a partir deste momento, que assim, a senhora Sandra Maia pediu um aviso de spoiler. Então, assim, a partir deste momento, até o momento, aí o editor se vira aí pra colocar, adicionar um tempo aí, teremos spoiler. Então, ó, na verdade, se você liga pro spoiler, gente, obrigado até aqui, desliga o podcast, vai embora. É o tipo de spoiler. Se você não liga, fica, tá? Cara, é um filme, aguinha com açúcar. Você sabe que vai ter um final feliz, sabe? Dizer que a história terminou bem não é um spoiler, sabe? O que vale é a jornada. Porque americanos sempre salvam o mundo, uai. Então, vê que coisa maravilhosa. O Ryan Gosling interpreta um professor que é altamente especializado em astronomia, né? E aí a NASA vai atrás dele e tem um conjunto mundial de inteligências para produzir e tornar viável essa viagem, né? Mas, claro, liderados pelos Estados Unidos, né? Pela NASA. E é muito foda porque no começo ele saca que é uma viagem sem volta, né? Não tinha como ele voltar. Ele vai descobrir como resolver o problema, vai mandar a resposta de volta e pra ele acabou. Tanto é que seriam 3 pessoas que iriam nessa viagem. E as outras 2 já tinham escolhido como elas queriam morrer. Elas iam lá, iam pesquisar a solução e iam dar fim nas próprias vidas, né? Pra não ficar agonizando até o fim no espaço, né? E o professor Ryan Gosling, ele não queria ir de jeito nenhum. E ele era uma pessoa que não tinha família, não tinha amigos e tal. A mulher até tentava convencer ele, por quem você faria? Você vai salvar o planeta, mas o planeta é muito abrangente, não é um negócio que você tá disposto a salvar o planeta, mas vá por aquela pessoa que você quer salvar. E ele não tem ninguém, né? Então ele não vai de jeito nenhum. E eles botam ele pra dormir e botam ele na nave. Ele vai Mandam forçado. ele à força? Bota ele mais os outros 2 da equipe em coma. Os outros foram voluntários. Todos eles iam ficar em coma, só que ele entrou em coma contra a vontade, né? Gente! Iam botar ele em coma pra acordar. Basicamente, ele foi expulso do planeta. Né? E aí eles estavam programados para acordar 4 anos depois, quando já estivessem no sistema daquela estrela, né? Para observar a solução. Os outros 2 da equipe morrem no processo, não chegam nem a acordar, e só ele acorda lá. E aí ele acorda sem memória, sem lembrar quem ele era, e você, ao longo do filme, você vai acompanhando ele, lembrando quem ele é, o que ele tá fazendo lá, com flashbacks disso tudo. Então, quando você descobre que ele não quer ir, que ele não queria ir, você já tá um ponto mais avançado no filme, porque você descobre que ele nem queria estar ali. Caralho, velho, que doideira. E aí você tem toda aquela tecnologia humana que a gente tá acostumado, computadores, telas, e ele encontra uma outra coisa, um objeto no espaço começa a se aproximar da nave dele, e desse objeto vem uma estrutura e meio que abocanha a nave dele, só pra segurar, sabe? E aí, quando ele percebe, tem um ser lá e eles começam a ter contato. E o Andy Weir pensou até na biologia dessa criatura, porque essa criatura, ela é baseada num planeta chamado Tal e um número, eu não lembro qual é o número, mas é um exoplaneta real que existe, e ele é muito próximo da estrela. Aí ele pensou várias formas assim, de que esse planeta tem uma atmosfera muito densa e seria algo como o mar. Então, numa profundidade alta, a luz não chega, né? No fundo do mar é completamente breu. Então ele imaginou que esses seres não enxergam. Então essa criatura feita de pedra não enxerga. E ela é feita de pedra para suportar a pressão da atmosfera desse planeta, mas para compensar a falta de visão, ele tem uma audição maravilhosa, né? Então, ele, além de ele enxergar 160, né, que é algo que a audição permite, faz com que ele tenha uma percepção de espaço muito melhor do que o humano, que enxerga num único ponto focal. E claro, ele também não fala inglês, né? Um filme fez um alienígena que não fala inglês, né? Nossa. Mas eles desenvolvem uma comunicação, eles começam com mímicas e ele usa uma inteligência artificial para traduzir os sons que a criatura faz para linguagem inglesa. Aí mostra muito bem feito como isso é feito, até que chega um momento em que eles já estão se comunicando. E você ouve a pedra emitindo sons, mais uma caixinha falante
traduzindo pra inglês, né? Com a voz do estilo Stephen Hawking e tal. Caralho. E aí, cara, e aí vão se desenvolvendo a relação deles e por que ele encontrou essa criatura? Porque essa criatura também estava sofrendo do mesmo problema no planeta dela e estava lá naquela Caralho, estrela para velho. observar. E eles Ou seja, desenvolveram são dois cientistas de locais Dois completamente cientistas diferentes. que desenvolveram Pen- tecnologias completamente Caralho. diferentes e chegaram ao mesmo ponto. Estão lá tentando buscar a solução para o mesmo problema. E Cara, você me vendeu muito o filme agora, isso, mano. o filme ele tem 2 horas e meia e falam que o corte inicial tinha 3 horas e 45 minutos. Caralho. Então pode contar que vai ter uma versão estendida desse filme em algum momento, em que eles vão se aprofundar mais numa questão que tem só no livro, que é contando mais sobre a biologia dessa criatura e como eles chegaram à viagem espacial, né? Uhum. E mostra como foi que eles estão sobrevivendo à questão, né? E eles têm pouco tempo e tal. Até a forma como eles conseguiram chegar nessa estrela foi parecida, porque o nome desse micro-organismo que eles deram é astrofage. E ele consegue usar a energia do Sol para se mover quase na velocidade da luz. Caralho. Então eles descobriram uma forma de reproduzir em laboratório o astrofage e usar eles como combustível para a nave. Por isso que ele conseguiu ir 13 anos-luz em 4 apenas, né? Isso do ponto de vista do Ryan Gosling. E a outra criatura também descobriu a mesma coisa. E estava lá no meio do sistema estelar da estrela saudável pelo mesmo motivo, para encontrar a solução. E eles vão desenvolvendo uma amizade, e eles vão contando sobre as histórias deles, sobre pares românticos que eles já tiveram. Essa criatura tem uma longevidade muito maior, ela já tem 180 anos em anos humanos, e fala que está há muito tempo com uma parceira, que está lá para poder salvar ela e filhos e tal. E ele desenvolve uma amizade tão absurda, mas assim, a coisa que vem, que realmente quebra e faz todo mundo chorar no cinema, que, assim, além de ser um filme incrivelmente lindo, maravilhoso de lindo, né? Espacial e tal, muitas cores, extremamente colorido. Tem uma hora que eles descobrem que a solução, porque aquela estrela tá saudável, é que na atmosfera do planeta do qual o astrofage viaja para se reproduzir, tem algumas bactérias que são predadoras do astrofage. E aí eles têm que capturar aquela bactéria para reproduzir e enviar de volta para a Terra, e a criatura enviada de volta para o planeta dela, né? No caso, a criatura, ela ia voltar para o planeta, o Ryan Gosling não ia. O outro tinha combustível suficiente para voltar para o próprio planeta. E eles vão lá, e eles vão fazer uma pescaria na atmosfera desse planeta, porque tem uma atmosfera tão densa que eles não podem entrar, né? Eles têm que fazer uma pescaria do espaço. E, cara, é das coisas mais lindas que você vai ver no cinema, se você tiver a oportunidade. Caralho. O filme fez tanto sucesso que ele vai voltar para os IMAX, porque as pessoas querem ver esse filme no IMAX, por conta da qualidade absurda. E aí eles conseguem. Ele já tá no streaming também? No alternativo. Ah, tá. Só na Baía do Luffy. No Mas alternativo pelo você que o Thiago encontra. tá contando, é muito bonito também a analogia de tudo que a gente tá vivendo hoje, né, em relação às guerras e tudo mais, de que não importa a sua aparência, né, branco, preto, ou a sua etnia, ou a sua religião, no fundo é todo mundo igual, né? Inclusive uma pessoa de cara de pedra. Seria tão lindo, né? isso. Os mesmos sentimentos, as mesmas preocupações, as mesmas... Não, exatamente, mas ao contrário do que você tá imaginando, ele não é humanoide, ele parece uma aranha. Não, então, mas o que eu tô dizendo é o seguinte... desenvolve uma amizade. A questão ali do filme é por que você se acha diferente, melhor ou pior, se todo mundo tem as mesmas preocupações, os mesmos problemas, os mesmos amores, os mesmos afetos, desafetos, medos e tudo mais. É todo mundo igual, né? Todo mundo é muito bonito, né? Se você pensar por esse lado. Fora toda a parte da ciência, que é muito legal também, mas eu tô dizendo essa parte mais humana do filme. Não, aliás, eu tô resumindo muito por alto. No filme, eles dão termos científicos que para uma pessoa completamente leiga consegue acompanhar tranquilamente. O filme, como eu disse, ele é muito água com açúcar, é facinho de acompanhar, não tem dificuldade nenhuma. E aí eles conseguem capturar essas bactérias e aprendem como reproduzir elas. E aí eles chegam no momento que estão naquela despedida, né? E aí tem 2 momentos assim que quebram. Um a criatura fala que vai voltar pro planeta dela, né? E ele
fala que não vai voltar, né? Que ele vai só botar as bactérias numa cápsula e enviar de volta pra Terra. E aí ele, mas como você vai voltar? Você vai morrer e tal? E tem todo um debate no meio do filme deles falando sobre morte, porque a morte não é nenhuma realidade no mundo da outra criatura. É Eredin o nome do planeta. Caralho, E mano, aí... que doideira. Não, eles falam sobre memória, pô, porque o Ryan Gosling não lembra de tudo, ele vai lembrando aos poucos. E o outro fica abismado chamando o humano como se o cérebro é fraco, pô, porque eles têm memória idética, eles não esquecem de nada. Caralho, que doideira. Cara, tem um debate sobre sono, pô, sobre dormir, porque a forma com que cada uma dessas criaturas dorme é completamente diferente e a criatura fica maravilhada como o humano dorme, sabe, querendo entender. Porque ele pode dormir sem ter uma pessoa de guarda do lado dele, porque essa criatura, quando dorme, precisa ter uma outra da espécie dele junto, porque quando eles dormem, eles ficam completamente inconscientes. Então, qualquer coisa, se o mundo começar a acabar, eles não acordam, sabe? Então precisa ter alguém pra poder proteger eles. Caralho, que doideira. E aí o Ryan Gosling fala aquilo, né? Não, eu vou morrer, eu já aceitei, eu já fiz as pazes com isso e tal, não tenho o que fazer. Aí a criatura fala, de quanto astrofeitos você precisa pra voltar? Aí ele dá lá 2 milhões de toneladas. Aí ele dá 2 segundos assim, ele fala, eu dou pra você. Aí eu dou pra você e eu volto pro meu planeta 6 anos mais devagar. Aí ele fala, não, mas isso aí pode ser um catástrofe pro seu. Aí ele fala, não importa, a gente já encontrou a solução, sabe? Assim, é o mais importante, você tem que salvar seu planeta. Aí o Ryan Gosling desaba a chorar, porque fica feliz que ele vai voltar, né? Aí o cara, mas por que você tá chorando? Ele, porque é mentira, pô, eu falei que fiz as pazes, que é só um negócio que a gente fez, mas fez as pazes porra nenhuma. Tá feliz que ele vai sobreviver, né? Cara, o Ryan... Eu não sei como que ele tá nesse filme, mas o Ryan Gosling é um puta de um ator, né, velho? Eu tenho certeza. Ele vai ser indicado a melhor ator de Oscar. Não tem dúvida nesse filme. Caraca. Vai. Desde que eu vi ele no filme da Barbie... Justamente, em qual filme? No filme da Barbie, ele é o vilão. Mas ele é um bom vilão, cara. Porque, tipo... Ele tava falando, meu filho. Bons vilões. Cara, o Ryan Gosling, ele como ator, não tô desmerecendo a Margot Robbie de maneira alguma, até porque é a Margot Robbie, cara. A Margot Robbie é maravilhosa, é incrível, tá ligado? Mas o Ryan Gosling no filme da Barbie, é legítimo aquilo que ele tá falando, sabe? Se você se põe como ele, e ele descobre esse mundo nosso atual, que é um mundo machista, ele se encanta, cara. Porque no mundo dele... Ele é validado. A opressão dele é o contrário, tá ligado? Então, tipo assim... O que aqui a gente oprime as mulheres, lá se oprime o homem. Mas não é que se oprime. É porque o mundo foi feito pra elas, tá ligado? E ele é só um acessório. Aí quando ele chega aqui e vê que o homem é o centro da porra do universo, ele se sente incrível, tá ligado? Então, tipo assim, você vê isso, ele transpassar isso como um ator, é incrível demais, cara, sabe? Eu fico imaginando filme da como Barbie, ele tá. eu acho assim, é um filme com estética muito adolescente, quase infantil. A estética do filme é quase infantil. E é interessante que discute temas bastante profundos. Muito profundos. É muito interessante isso, assim, no filme da Barbie. Sabe o que a gente falava da família dinossauro? Que a família dinossauro é extremamente político, Nossa, muito extremamente pesado. Qualquer assim, assunto que você possa imaginar foi discutido no Família Dinossauro. Aí a gente não percebia isso quando era criança. Tem muitas camadas e camadas. O que a gente estava falando também agora atrás dos livros. Não adianta você dar um livro denso e pesado para um adolescente que não tem capacidade e estrutura de vida para entender. Né? Eu vejo Barbie dessa mesma maneira. Você vê estruturas das mais leves às mais pesadas, assim, sabe? Se você for cracudo de política, você vai ver um nível de discussão política ali altíssimo, sabe? Porque é o que está se discutindo agora em relação à lei da misoginia, por exemplo, que tem homens falando, agora você não vai mais poder discutir com uma mulher. Gente, isso não é misoginia. A gente explicou, acho que 2 ou 3 atrás aí, eu expliquei o que era misoginia, qual é o conceito, qual é, né? A diferenciação, lógico que você vai poder discutir comigo. Você vai ganhar a discussão? É claro que não, mas você pode tentar, fica a seu critério, né? Mas a questão é a seguinte, é o que está acontecendo hoje,
no mundo virtual mesmo. Homens que se sentem menosprezados, às vezes por aparência, às vezes por questão financeira, às vezes por várias coisas, homens que se sentem desprezados, menosprezados, eles encontram nesses influencers que disparam a misoginia a validação. Não, o que esse cara tá falando é verdade. Não é culpa minha, você entendeu? O mundo tá assim é por causa que a mulherada tá atropelando. Então é o que acontece com o Ryan Gosling no filme. Ele se sente validado por um mundo que lhe dá importância, né? Aí. Exatamente. E aí, voltando pra fazer o gancho com o filme que o Thiago tá falando, é incrível você pensar, e aí é muito como eu penso o mundo. Eu gostaria muito que o mundo não tivesse fronteiras, sabe? Lá vem o seco de John Lennon. Então, exatamente. Em que Brasil, Venezuela, Guiana, Estados Unidos, China, África. Imagina que lindo seria se você pudesse ir de um lugar pro outro simplesmente porque você quer ir, sabe, pra esse outro lugar. E você ser acolhido nesse outro lugar como por quem você é. Não porque você é daquela ponta lá do Brasil e eu sou aqui da ponta da China. E isso nos torna diferentes, sabe? Tipo, porra, eu queria muito que o mundo fosse assim. E essa discussão do filme do Agora, do Ryan adivinha Gosling... por que não é? O motivo pelo qual não é. Dinheiro. Começa com K, termina com capitalismo. Dinheiro. Não, Porque imigrante exatamente. vem pra cá, vai tomar nossos empregos, vai tomar nosso dinheiro, vai mudar nossa cultura. Exato. Que cultura? Você nem consome cultura, criatura ignorante. Não, sabe? Mas pra você pensar assim, é porque você não consome cultura, não lê um livro, não vê um filme. De vez em quando aparecem uns vídeos pra mim de uma galera que mora na gringa, né? Aí esses dias tinha um cara muito puto, mas ele tava muito puto. Ele falando, porra, o brasileiro vem falar que a comida do Brasil é ruim, vai tomar no cu. Porque, porra, aqui nos Estados Unidos esse povo come esses negócios de plástico, não sei o quê. É verdade. E aí, no Brasil, comida é maravilhosa. O brasileiro ainda pega a comida dos outros e melhora mais ainda. Porra! mas ele tava putaço. Eu tava vendo, eu sigo um rapaz que fala de nutrição. Óbvio que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é muito bom. E ele tava mostrando o vídeo de um cara americano, um senhor já aí, pelos seus 70 anos, falando que ele só entendeu o que era comida quando ele viajou pro Brasil. Ele tava falando, o vídeo é em inglês, né? Ele tava com um prato bem típico nosso: arroz, feijão, salada de tomate com alface. É um senhor meio gordinho, assim, com a cabeça bem branca. Eu sei quem que é esse. Eu sei quem que é esse cara. Eu já vi os vídeos dele. Ele é um americano que vive no Brasil hoje. E ele faz conteúdo pros americanos. E ele tava falando, ele falou, eu só entendi o que é comida quando eu vim pro Brasil. Porque aí eu descobri que a gente não come comida. Gente, não sou eu que tô falando isso, é um americano. Ele falou, a gente não come comida. Não existe comida. Sim. Nos Estados Unidos. Tem um episódio do Nerdcast que a Agatha lá, a esposa do Jovem Nerd, fala que na escola da filha dela teve lá uma festinha e tal, que cada criança tinha que levar um prato diferente, Eu lembro né? desse episódio. Aí ela fez um arroz refogado e disse que as crianças enlouqueceram. Gente, como é que pode, né? Só com o tempero brasileiro. Gente, como é que pode? Porque, e aí eu fiquei impressionada, falei, não, porque assim, eu sempre achei, porque antigamente eu achava o seguinte, que o americano, como eles têm são muito workaholic, assim, sabe? E trabalham, porque o negócio é dinheiro todo tempo, é hipoteca, é plano de saúde que não tem saúde, é faculdade porque não tem escola pública direito, é aquele furdunço lá, né? Então é dinheiro. Eles não almoçam, cara, eles comem um sanduíche, tá tudo bem, comem sanduíche em cima do computador, pelo amor de Deus. Come aquela merda que eles chamam de cachorro quente, né? Aquele pão com salsicha maldito. Medíocre. Que nojo. Ai, vem aqui comer um cachorro quente desse tamanho, você não consegue morder o cachorro quente do interior. Vocês sabem que teve um quadrinista desses famosaços, assim, que fez Batman, alguma coisa assim. Ele veio pro Brasil. E aí, quando ele tava aqui no Brasil, na Comic Con Experience, eu não sei quem que tava acompanhando ele, falou assim, acho que é o Alan Moore, se eu não me engano. Vem cá, eu vou te levar pra comer o cachorro quente brasileiro. E aí levou ele pra comer o dogão paulista, sabe? Que é aquele com purê, com batata palha, com salsicha, bem servidão. Ele falou que o homem ficou encantado.
Ele falou que o homem ficou encantado num nível, ele falou assim, cara, isso é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Falou, Mas o brasileiro come bem. aquilo que a gente tem nos Estados Unidos não dá pra gente chamar de cachorro quente, cara. Mas gente, é 2 mordidas, você come aquele negócio e eles acham que aquilo é almoço. É 2. Não tô brincando, porque o pão especial, nossa, é comprido assim, é grandão, deve ter uns 15 centímetros o nosso pão especial. O deles eu vejo no filme, o cara dá uma mordida, só fica metade na mão dele. É 2 mordidas, ele comeu aquele pão com salsicha. Porque aquilo não é um cachorro quente, aquilo é um pão com salsicha. Não, pão com entendeu? salsicha. Eu imagino o que não tem na salsicha, né? O que não tem na salsicha. Então, e aí eu achava então que eles comiam todo aquele congelado, todos aqueles enlatados, porque eles não tinham tempo de fazer, e até porque serviços são muito caros. Então, lá nos Estados Unidos não é normal você ter empregado doméstica, cozinheiro, alguma coisa nesse sentido. Então, o que devia ser aqui no Brasil também, porque eu já vi o Paul Cabanes falando sobre isso. Ele falou, lá na Europa, serviços são muito valorizados e produtos não são tão valorizados. É por isso que você compra muita coisa barata na Europa. Você compra celular, essas coisas são baratas. Agora vai tentar fazer a unha uma vez por semana. Porque lá, o seu serviço é valorizado. O seu tempo é valorizado. O que devia ser aqui também. Produtos baratos, serviços caros. E aí eu achava que era por isso que aquele povo comia tanta coisa horrorosa daquele jeito. Mas não é. Porque assim, é difícil até de você achar as coisas em mercado. Então, tipo, você não acha pacote de feijão pra você colocar na panela de pressão e cozinhar o seu feijão e depois temperar o seu feijão. Pacote de arroz. Vem numa lata o feijão. É umas latas desse tamanho de feijão. Que nojo, sabe? Nojo. Toda vez que eu vejo alguém despejando feijão de lata numa frigideira, num rio ou em alguma coisa que passa por mim, eu fico com nojo. Falo, gente, e é um feijão feio. É um feijão feio. Feio. Ah, não tem condição. O povo come mal pra caramba. Mas aí, voltando ao final do filme, ele lá decide dar, né, uma parte do combustível pra ele e aí chega a despedida, né, deles. Aí ele pede, porque até então você o tempo inteiro está na nave da Terra. Aí ele pede assim, na despedida seria legal ver sua nave, né? Aí ele leva o Ryan Gosling lá pra nave dele, mostra toda a tecnologia diferente dele, que aos olhos da gente é completamente alienígena, né? A gente não reconhece nada. Mas ele explica lá que a nave inteira dele é feita de um material chamado xenonita e os recipientes os quais eles colocaram as bactérias predadoras do astrofage também é de xenonita, o que tá vindo na nave da Terra, que vai voltar pra Terra, junto com o Ryan Gosling. Aí eles se despedem e tal, vai cada um pro seu lado. Depois de 3 meses de viagem, os sensores da nave da Terra detectam que tá tendo problema com o astrofage do combustível. E aí ele vai lá entender o que tá acontecendo e ele descobre que as bactérias estão escapando dos recipientes e estão atacando o combustível, né? E aí ele descobre que o problema tá no invólucro de xenonita. Ele fala, putz, a nave ele chama de Rock, né? Porque o bichinho é feito de pele, chama de Rock. A nave do Rock é feita de xenonita, a nave inteira. Ou seja, não vai segurar o material, né? E aí ele tem uma decisão a tomar. Ou ele volta pra Terra com a solução do problema, ou ele dá meia volta e vai atrás da nave do Rock pra salvar o planeta dele. Pra salvar o cara e o planeta dele, né? Aí você volta pro começo do filme. E se ele volta pra encontrar o Rock, o combustível não dá pra ele achar o Rock e depois voltar de novo pra Terra, né? Sim. Então, volta pro começo do filme. Ele tem que se sacrificar por alguém que ele dê valor, né? Que no começo do filme ele não tem ninguém, mas agora ele tem o Rock. E ele decide voltar pra avisar o amigo dele que tava tendo esse problema, né? E aí ele bota as cápsulas das bactérias numas sondas, envia as 4 sondas pra Terra e dá meia volta na nave e vai atrás do cara, né? E aí ele se condena, né? Aí ele se sacrifica a não voltar. Mas aí é bem interessante que por essa atitude, o Rock leva ele pro planeta dele. E lá no planeta dele, eles constroem um habitat, um domo, reproduzindo um pedacinho da Terra, onde o Ryan Gosling vai passar a viver no planeta dele. E ele descobre que a solução chegou na Terra porque, por observação do Sol, de ali longe, né? Eles observam que o brilho do Sol está retornando. E aí eles descobrem que a solução chegou e que foi usada e que deu certo.
Porra. E, cara, e ainda tem mais um finalzinho, que é só um negócio aquele pra você terminar o filme feliz. É isso. O filme, ele é todo good vibes. Ele é ficção científica, mas ele é muito humorístico. Assim, você ri várias vezes no filme. E termina o filme, sobe os créditos, você tá feliz, velho. Essa é a vibe do filme. E, então, Desse mesmo você autor sabendo que esse tem final... Não é o do Perdido em Marte? Que desse Isso. autor tem aquele robô É. que o povo ficou apaixonado, que é um robô de escritor também. Eu não assisti, que é irônico, sarcástico. Não, aquele é o Tars do Interestelar. Esse aí é do Isso. Nolan. Interestelar, então tô confundindo. É outro filme. As pessoas compararam muito Devoradores de Estrelas com Interestelar por conta da ciência, né? Muito acurada. Mas são vibes completamente opostas. Não tem nada a ver um filme com o outro. O Interestelar, eu digo que é bom até um certo ponto. Depois ele Eu não assisti. viaja, assim, num nível que você se perde um pouco. Ele é muito bom. Agora, assim, ele tem uma ciência muito hardcore, que é difícil de acompanhar. O Devoradores é muito mais fácil de acompanhar e muito mais good vibes, assim, que vale a pena ser visto. Eu gostei muito. Agora eu fiquei com vontade de assistir também. Eu também vou querer assistir esse filme. Thiago, você conseguiu me vender o filme. Olha aí. Mesmo sabendo o final, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. Porque aqui eu falei o quê? Eu falei 20 minutos do filme, pô. O filme tem 2 horas e meia. Mas você sabe, eu de verdade, eu sou aquele tipo de pessoa que spoiler não atrapalha meu divertimento. Eu também. Spoiler de livro, spoiler de filme, spoiler de série, não atrapalha meu divertimento. Eu me divirto de qualquer forma. Assim, se eu gostar, eu me divirto de qualquer forma, gente. Não me atrapalha. Porque, por exemplo, eu tava falando sobre o One Piece, né? Eu comecei a assistir o One Piece agora, com 35 anos nas costas. Então, assim, já existe muito One Piece antes de eu começar a assistir. Até os 80. Não, eu já assisti quase tudo que tá dublado. Eu tô esperando a dublagem, porque a dublagem é muito magnífica. Mil episódios, mais de 1000, pô, não dá. E aí, mais de 1000 episódios agora que terminou a primeira temporada, pô. 15 minutos de episódio, cara. É muito rápido. Em um dia, você assiste 20 episódios fácil. Então, mas daí pra assistir 1000 vai muitos dias. Não, é muito fácil. Gente, é muito fácil assistir One Piece. Sincerão. Eu assisti 880 episódios, assim, ó, num estalar de dedos. Em coisa de 4 meses, 5 meses, eu assisti 880 episódios. Coisa de assistindo, assim, 10 episódios por dia, sabe? Gente, um anime dá que eu pra volto, assistir. Vira e mexe, eu volto e assisto de novo. Volto e assisto de novo, até porque eu sou apaixonada pelo Trevor, é o Castlevania. Castlevania já sei, da Netflix. Netflix? Eu não sei quantas vezes eu já assisti aquilo, gente. E pra mim tá... Eu comecei a assistir acho que até a segunda temporada, aí passou, eu não assisti mais, nem sei se terminou já ou não. Terminou, tipo, já teve um fim? Não, Castlevania terminou, e aí teve uma outra temporada que é o filho é o filho ou é o neto, agora eu não lembro, do Trevor e da Sypha. Que é o Alucard. Não, o Alucard é o vampiro, é o filho do Drácula. É o vampiro, isso. Não, o Trevor e a Sypha é os outros dois que lutam com ele. Eu não sei se é o filho ou o neto deles. Aí tem o outro que é um outro nome, Castlevania não sei o quê. Nocturne. Acho que é Nocturne. Mas, assim, se você... De discussões, o Nocturne é mais profundo, sabe? Tem muita coisa ali que, nossa, vale a pena a gente discutir. Tem muita coisa ali sobre discussão, sobre conceitos de liberdade para cada um. Tem umas questões ali muito fodas de serem discutidas. Eu acho melhor em termos de tema, mas o Castlevania é mais divertido. Eu acho mais divertido. E tem o Trevor, que eu sou apaixonado pelo Trevor. Que nem eu sou pelo Shiryu. Shiryu é o grande amor da minha vida. Nós casamos, ele não sabe ainda. Desde novinho. Cavaleiro do Zodíaco era o melhor. Nossa. Vocês já tentaram reassistir Cavaleiro do Zodíaco? Já, pô, faz nem um ano que eu assisti tudo. Eu acho que eu assisti uns 3 ou 4 do antigo. Acho que eu assisti uns 3 ou 4 parei. Eu assisti os canônicos e os não canônicos, eu gosto demais. Então, eu só consegui reassistir o canônico. Não, eu parei porque eu falei, gente, é tão quentinho no meu coração, e agora eu com essa idade vendo, não é a mesma coisa. Eu acho que pra um adolescente ver, eu acho que ainda é legal, mas assim, hoje em dia não tem mais Eu consegui reassistir a série antiga mais uma vez.
mas eu não consegui entrar no que veio depois, sabe? O Lost Canvas, aquele que eles vão pro Lost Canvas inferno. é muito bom. Cara, eu não consegui, cara. Assim, não me pegou. Eu consegui assistir a primeira temporada lá, que é aquela das 12 casas, a saga das 12 casas, mas depois disso eu não consegui mais me prender em Cavaleiro. Aí eu falei assim, não, beleza, eu entendi que não é mais pra mim e acabou. E Cavaleiro do Zodíaco é muito engraçado, porque é tudo que a gente tava falando agora, né? Os caras falam, não, eu não sei, você precisa liberar seu cosmo. Eu preciso liberar o meu cosmo? Fala, repete, fala, Sim, repete. você precisa liberar seu cosmo. Mas como eu vou liberar o meu cosmo? Você destruiu a minha armadura. A armadura tá destruída, mas tô vendo, caramba. Tem um meme que é muito bom, que é qualquer coisinha Shiryu já se cega, né? Eles vão combater. Eu já posso furar meu joelho? Não, Shiryu, ainda. E tem o caso do seguinte: o Shiryu ele luta mais sem armadura do que armadura. Ele precisa ser um cavaleiro. Sim. O bicho só pega. O bicho é muito tranqueira. Ele só fica valente quando ele tá sem armadura. É impressionante. É muito engraçado, assim. É muito... Mas aí eu assisti uns 3 ou 4. Quando foi pro stream, eu falei, não, eu vou guardar do jeito que eu me lembro. Porque senão eu vou começar a criticar, vou começar a achar ruim, e vou perder o encanto. Não, aí começa, pô. Você tem a história lá que na Batalha das 12 Casas, o Freya não enfrenta realmente ninguém. O Mu deixa ele passar, o Aldebaran deixa ele passar. Quando ele chega na casa do Leão, aí olha, deixa ele passar, ele só vai lá em cima lutar contra o mestre do santuário. Enquanto os outros, Shiryu enfrenta o Máscara da Morte, se ferra. Nossa senhora. Não, e o que é pior, o Seiya ainda por cima, ele não enfrenta ninguém e ainda quase morre nas rosas ali, subindo até a última casa. Olha, vou falar, mas é muito engraçado. Todo mundo se lasca e no final a Yori fica gritando, Seiya! 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 Ai, meu povo, é isso aí. Gente, vocês querem comentar algo mais? Já estamos... Nesse episódio de feriado, nós falamos, hein? Falamos. Se tiver a oportunidade, vão ver Devoradores de Cinema, Devoradores de Estrelas no cinema. É isso aí, Devoradores de Cinema nas estrelas. Estrelas, Devoradores de Cinema. É isso aí. Meu povo, me encaminhando aqui para o final deste nosso querido programa, gostaria de falar que nossas redes sociais, @comentapod, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no X, quanto no Blue Sky, que eu não tô conseguindo entrar no... mas é isso. Por enquanto, estou em nenhuma rede social, mas vocês podem nos encaminhar e-mails para comentaristas.pod@gmail.com. E onde as pessoas encontram Vossa Senhoria, a senhora Sandra Maia? Encontram lá no Blue Sky, no @Sandra Maia com Y e H no final. É isso aí. E, senhor Thiago, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria? Eu ia lá na @Thiago Mira no Instagram. Tamo lá. É isso aí, meu povo! Eu agradeço imensamente Vossas Senhorias por esta gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.